Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Emmanuel. Bom, mais uma vez no nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai estudar um texto muito bonito que fala de Evangelho, que está no livro Pão Nosso, capítulo 40. E esse livro, esse texto, o título é Em Preparação, mas fala do Evangelho. Então já começa a dizer que o Evangelho não tem um fim em si mesmo. Se um texto que fala do Evangelho está falando em preparação, é porque o Evangelho é essa preparação. Jesus não disse, eu sou o lugar. Ele disse, eu sou o caminho. Porque o caminho é um caminho interior, é um caminho de transformação, é um caminho de mudança. E esse vinde a mim de Jesus é exatamente vinde a mim através dessas mudanças. Ele que estava em comunhão com o Pai trouxe essa mensagem que ele não deixou escrita, mas os seus discípulos escreveram. E essa mensagem que muitas vezes a gente usa como uma finalidade em si mesma, ela não tem a finalidade em si mesma. Eu não chego em comunhão com o Pai porque eu estou com o Evangelho na mão. Eu não chego em comunhão com o Pai porque eu estou lendo o Evangelho todo dia. Eu não chego em comunhão com o Pai porque eu decorei o Evangelho. Eu chego em comunhão com o Pai quando eu uso esse caminho e me aperfeiçoo através desse caminho, seguindo esse Evangelho. Mas não é seguindo cegamente, é fazendo essa transformação. E Jesus disse com muita clareza isso, quando ele falou, porei as minhas leis em seus corações, e porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Olha, ele vai colocar essa lei em dois lugares. Ele trouxe a lei, mas nós vamos ter que abrigar essa lei. Onde? No coração e no entendimento. Porque se a gente conseguir abrigar essa lei no coração e no entendimento, a gente consegue aplicar essa lei. Porque aí a nossa ação vai ser reflexo. Nós somos reflexo daquilo que sentimos e daquilo que pensamos. As nossas ações refletem o que somos. As nossas ações refletem os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E se essa lei, que é um caminho, mas um caminho interior, e se essa lei me faz modificar por dentro, eu escrevo essa lei no meu coração, vou dizer, o que eu estou dizendo? Eu sinto de acordo com essa lei, eu tenho a misericórdia dessa lei, eu tenho a compreensão dessa lei, eu tenho a fraternidade dessa lei, eu sinto tudo isso em meu coração, então é um sentimento. Aí eu penso dessa forma, e se eu sinto dessa forma e penso dessa forma, a ação é reflexo. Eu vou agir de maneira reflexa naquilo que eu transformei de sentimento e de pensamento.
Por isso que Jesus traz um evangelho que transforma por dentro. Meu reino não é desse mundo. É o reino que transforma a pessoa a partir do seu interior. Porque é ali que é a origem da manifestação da individualidade. Essa individualidade aqui, ela se manifesta de maneira compatível com aquilo que ela sente, com aquilo que ela pensa. Por isso a mudança do mundo é a mudança pela educação, pela transformação, pela mudança das pessoas. A regeneração do mundo é a regeneração dos homens. A transformação de um é consequência da transformação do outro. E o texto, o Emmanuel começa dizendo, falando de evangelho, né? Porei minhas leis em seu entendimento e as escreverei em seu coração. Está numa carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E esse texto, no livro Pão Nosso, capítulo 40, em preparação. E Emmanuel começa assim esse texto. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. Então o Evangelho vai ser divulgado e difundido pelo mundo inteiro. Falando o que do Evangelho? Ele diz aqui, falando da grandeza, da sublimidade, da poesia, da verdade, das lições, do raciocínio, do coração, reformando a inteligência do homem, aprimorando o coração do homem, reformando essa inteligência, renovando as leis humanas, aperfeiçoando os costumes e aclarando caminhos. Veja que coisa curiosa. Olha as ações, as consequências da aplicação do Evangelho. O que ele fala? Primeiro o Evangelho vem, a divulgação do Evangelho mostrando a grandeza desse Evangelho. Caminho, verdade, vida, a boa notícia, porque é uma orientação superior, né? E sublime, não é de concepção nossa, humana. Por isso, palavra de vida eterna, porque ela não deixa de existir amanhã, ela não perde o sentido amanhã. Em qualquer época, olha, veja que tem 2000 anos e ela não perdeu o sentido. Pelo contrário, nós é que vamos aos poucos captando cada vez mais esse sentido, que foi o sentido da verdade, por isso é um sentido permanente. Semeando-lhe poesia, olha a coisa poética do Evangelho, né? Quanta linguagem bonita, as figuras que Jesus fez para trazer essas lições. E comentando-lhe as verdades. São essas lições que Jesus avisou. Vinde a mim, vinde para essas lições, compreendam essas lições pelo sentimento, pelo pensamento, tragam essas lições como consequência nos seus atos, e aí sim a gente está se aproximando dessa comunhão. E aí o Emmanuel continua dizendo, né? Interpretando as lições, é preciso esforço para interpretar essas lições. Né? É preciso pensar, refletir, sentir, para a gente compreender esse Evangelho. Impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração, reformando a inteligência, renovando leis. Como é que o Evangelho renova leis? Porque renova os homens. As leis humanas não são os homens que fazem, e as leis humanas não refletem a condição de quem elabora a lei. Se modifica o coração do homem e o entendimento do homem, esse homem vai propor novas leis, leis mais compatíveis com o Evangelho. Então reforma o mundo. Reformando o homem, reforma o mundo. Aperfeiçoando costumes. O homem tinha o costume de apedrejar as adúlteras e outros tantos costumes que foram aperfeiçoados com o ensinamento de Jesus. Ele mesmo dizia, né? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu porém vos digo, já era um aperfeiçoamento. E a gente vai lendo, vai trazendo o Evangelho para o coração e para o pensamento, e ele vai modificando a nossa conduta, vai aperfeiçoando os nossos caminhos, o nosso costume, e aclarando os nossos caminhos. É bonito esse processo do Evangelho, né? Essa é a intenção. Jesus não trouxe o Evangelho para ser, ao mesmo tempo, simplesmente como se fosse uma lei. É para cumprir, quem não cumprir vai preso. Não é isso, isso é uma lei humana. Essa aqui precisa da adesão, e uma adesão sincera. Essa é a lei perfeita, que não precisa de fiscal para fazer cumprir, não precisa de prisão para quem não cumpre, não precisa de bater em quem não cumpre, não.
essa é uma adesão, e é uma adesão sincera. Não adianta eu fingir que aderi a esse evangelho e não aderi, porque na verdade o caminho não se abre. O caminho se abre na medida em que o coração se abre. Eu com o coração fechado e com a intenção de demonstrar que estou entendendo, que vivo o evangelho, isso não resolve. Não me faz me aproximar dessa verdade, não me faz me aproximar desses ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, me afastam por causa da hipocrisia. Eu peguei um texto do livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico e André Luiz. Entrou mediunidade aqui porque qual é o médium perfeito? Jesus. Porque ele está em comunhão com o Pai, então ele reflete essa lei divina. Eu e o Pai somos um. Ele chegou e trouxe esse comportamento, essa conduta, essa visão, essa grandeza, essa sublimidade, essa poesia, essa verdade, essa lição, essa mudança no raciocínio, no coração, na inteligência, porque tudo isso vem embutido nas lições do Evangelho. Então é um grande caminho de transformação. Não é um caminho religioso propriamente. Pode usar nas religiões? Claro, sem problema nenhum. As religiões têm o Evangelho como base. E é normal que seja assim, é bom que seja assim, é importante que seja assim. Mas o Evangelho não é propriedade das religiões. O Evangelho é do homem. É do homem. E a finalidade do homem não é a religião. A finalidade do homem é a transformação. Eu não posso me sentir em comunhão com o Pai porque eu estou frequentando determinada igreja regularmente. Não é a minha frequência à igreja que vai me transformar. Pode transformar sim, à medida que eu vou frequentando, eu vou me modificando, ouvindo mais coisas e etc. Que as igrejas falam coisas do bem, coisas corretas, tentam fazer tudo isso e isso me ajuda a me transformar. Mas não é propriedade exclusiva delas. Isso o homem tem que mudar a sua natureza. Só que o homem criou espaços religiosos para tentar fazer esse trabalho específico. Isso criou até uma certa distorção. Que o homem começou a achar que o espaço de religiosidade era só nas igrejas. Mas não era. Talvez se o homem não tivesse criado religiões e tivesse trazido o Evangelho para todas as suas áreas de atividade, tivesse sido mais fácil. Tanto que Jesus não criou religião. Porque ele queria trazer essas transformações ao homem. E a gente quer se transformar dentro do ambiente religioso. Aí dentro do ambiente religioso eu me faço bonzinho. Eu quero ser bonzinho, eu quero mostrar que eu sigo o Evangelho. Mas fora do ambiente religioso, parece que eu estou fora do Evangelho. Aí eu restringo o Evangelho ao ambiente religioso. Mas aí o problema não é da religião e nem do Evangelho, o problema é meu. Eu não posso restringir o Evangelho na minha vida ao ambiente religioso. O Evangelho está na minha vida, em toda a minha vida. No meu sentimento e no meu entendimento. Foi o que Jesus falou, que ele vai colocar essas leis no coração e no entendimento. Aí eu modifico. Mas deixa o livro esse trechinho que eu peguei do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 26. Olha o que André Luiz falou. O Evangelho não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo. Código de princípios morais do universo. Não é nem de lugares. E ele diz aqui, o código de princípios morais do universo, para ser seguido por todos. Adaptável a todas as pátrias. Adaptável a todas as pátrias? Tem pátria que tem um tipo de religião, que tem outra religião, que tem uma coisa, que tem uma característica cultural e etc. Todos podemos adaptar esses ensinamentos e eles são adaptados. Que todo ensinamento que vai para o amor e para o bem chega ao Evangelho. É curioso isso, né? Qualquer sabedoria que chega por meio de qualquer religião, de qualquer lugar, de qualquer cultura, essa sabedoria toca essa sabedoria da verdade. Então, ela extrapola os lugares, mas ela é, de certa maneira, adaptável. Porque essa sociedade, esse povo, adapta a sua maneira de ver e de viver a esse ensinamento. Então esse Evangelho é o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças,
e a todas as criaturas. Olha, ele veio do universo até as criaturas, passando pelas raças, passando pelas comunidades, inclusive uma comunidade religiosa. Então o Evangelho cabe em todas as comunidades religiosas. Ele disse aqui que o Evangelho cabe em todas as religiões, cabe em todos os países, em todas as sabedorias humanas, porque ele não está falando de uma religião, ele está falando de princípios morais do universo. E princípios morais do universo não estão restritos a uma pátria, a um lugar, a uma religião, a uma comunidade e etc. Como tem alguns que acreditam que são privilegiados porque acham que eles conheceram Jesus e outros não. E ele diz por quê? Por que o Evangelho é esse código de princípios morais do universo e que se adapta a toda pátria, a todas as comunidades, raças, criaturas? Porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Então ele está falando para a consciência, porque o Evangelho é conduta moral. Conduta moral fala para a consciência. Onde é que está a ligação do homem com a divindade? Pela consciência. Então o Evangelho é o quê? É uma carta de conduta. Minha consciência vai se orientar por essa carta. Minha consciência vai conhecer essa carta, conhecer esse caminho. E não se conhece pela consciência se não se pratica. Porque a consciência não abre mão de praticar aquilo que ela conhece. Porque aí dói a consciência da frustração, da angústia, da infelicidade. Por isso que a gente anda tão infeliz. Porque a gente quer outros caminhos. E normalmente a gente busca os caminhos da porta larga, da porta fácil, da porta dos prazeres, da porta dos desejos, né? Então, na verdade, esse Evangelho representa a carta de conduta, o caminho. Mas não é um caminho, ele não é a chegada, ele é um caminho, ele é um roteiro interior. Ele é um caminho de conduta, ele é um processo de transformação. Então o Evangelho é um processo de transformação. Eu não tenho que adaptar o Evangelho a mim, eu tenho que me adaptar ao Evangelho, porque ele é um ensinamento, na verdade, um ensinamento que eu vou compreendendo, trazendo esse para a minha consciência, quer dizer, trazendo para o meu coração e para o meu entendimento, que aí está na consciência, e vou me comportando dessa maneira. Aí não está falando de puritanismo, aí não está falando de exageros, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é genérico, não é para todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com as mesmas palavras, todo mundo igual. Não é isso. O Evangelho respeita as diferenças. Olha uma coisa moderna do Evangelho. Respeita muito mais que as diferenças, porque respeita não somente as diferenças de raça, de cor, de lugar, de comunidade, como respeita as diferenças interiores. Que loucura isso, hein? Tem um respeito maior do que esse? A adesão sincera que ele pede é esse respeito absoluto ao momento interior de cada um. Isso é uma coisa que impressiona. É uma carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Quem ascende à imortalidade, quem cresce nesse mundo moral, é a consciência. Na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou sua mediunidade sublime. Trouxe essa verdade que ele estava em comunhão, né? Como agente de luz eterna. Exaltando a vida e aniquilando a morte. Quando ele traz a imortalidade, ele exalta a vida e aniquila a morte. Vim para que tenham vida e vida em abundância. É a vida da imortalidade. É a ampliação da consciência. Abolindo o mal e glorificando o bem. Essa é a conduta do Evangelho. Abolindo o mal e praticando o bem. Pedro falava, né? Afaste do mal, pratique o bem e etc. A fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. O homem não dava para o homem viver sem leis. Ele tinha que criar regulamentos e normas para a sua convivência. Mas quais as leis que o homem ia criar para a sua convivência? Ele não tinha, ele não podia trazer a lei divina porque ele não conhecia, ele conhecia parcialmente a lei divina. Então como é esse processo?
a lei humana não é integral, não é absoluta, não é imortal, não é eterna, ela é transitória, porque ela representa o momento de consciência humana. Então, o momento de consciência humana se reflete na legislação humana, inclusive das comunidades, dos países. As comunidades mais avançadas têm legislação mais avançada, as comunidades mais atrasadas têm legislação menos atrasada. Não tem um ditado popular que cada povo tem um governo que merece? É um pouco nesse sentido, porque o povo cobra determinadas condutas. Nosso povo não está cobrando arma, não está cobrando que a legislação libere arma. Onde é que o comportamento do Evangelho vai dizer para armar a população? É complicado isso, né? Mas a gente nem vai entrar muito por aí, porque senão a gente vai, né? Então, esse Evangelho modifica as leis humanas. Por quê? Porque o Evangelho está no coração e no pensamento dos homens e vai se modificando, vai se ampliando. E à medida em que vai ampliando o sentimento e o pensamento humano, esse sentimento novo e esse pensamento novo vai se refletindo na legislação. E essa legislação vai se aproximando da lei de Deus. Um dia a legislação, quando aqui for um mundo venturoso, perfeito, a nossa legislação vai ser muito próxima da lei divina. Que lindo, né? Aí não adianta Deus botar fiscais aqui para punir quem não cumpre a lei divina. Que história é essa? Não ia dar certo isso. Não ia dar certo. E o pior é que o homem fez mais do que isso. O homem não foi somente fiscal da lei divina, ele já foi executor das penas. Que o homem já crucificou em nome de Deus, já matou em nome de Deus, em nome de Jesus. Olha só, então o homem não foi somente julgador da lei divina, ele já foi executor. O homem julga e executa a lei humana, que comete injustiça, mas vai se aperfeiçoando e vai se aproximando da lei divina. Esse é o processo das legislações. Uma é temporária, provisória, precária. A outra é definitiva. Essa precária vai se aperfeiçoando e se aproximando da divina, que é permanente e que a gente vai compreendendo. Essa legislação vai fazendo a gente compreender, porque ela reflete a nossa compreensão. E a gente quer fazer o contrário. A gente quer que as leis transformem o homem. A lei ajuda a orientar, a organizar o homem, mas é o homem que produz a lei. Então tem um grande processo aí de duas faces, a lei de um lado e o homem de outro. Não adianta uma lei se não transformar o homem, porque é o homem que transforma a lei. Bom, aí Emmanuel fala que o Evangelho vai ser traduzido em todas as línguas, mostrando a grandeza, a poesia, a verdade, etc., para mudar as pessoas, etc., né? Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Aí não é mais, né? Virá o tempo em que a lei divina deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente e nos recessos do peito. Aí é o momento em que a lei divina começa a penetrar em cada um. E esse momento é individual. O que a gente tem de coletivo aqui é a legislação humana, que todos estão subordinados a essa lei, mas uma lei que se modifica. A todo momento tem uma modificação da lei. Mas essa lei, muitas vezes, está inclusive em desacordo com a lei divina. E aí a gente vai vivendo esse mundo imperfeito e a gente vai, cada um, a seu tempo, vai fazendo a sua adesão. A sua adesão a quê? A esse caminho novo. Mas não é a esse Evangelho que é a finalidade da minha existência. Não, ele é um instrumento a facilitar a minha existência. Porque com esse instrumento eu não me perco do caminho. Eu não vou para o caminho dos prazeres, para o caminho dos desejos. Com esse instrumento eu tenho um norte. Com esse instrumento do Evangelho eu tenho um roteiro. Eu tenho princípios morais a seguir, né? Eu tenho um Waze. Por isso é que ele é caminho. Ele não pode ser em si a finalidade. Ele é caminho. Ele vai nos modificar através das palavras, das ações, dos princípios, dos ideais, das aspirações, das esperanças, dos gestos, dos pensamentos, de todas as formas que os
ser humano, que o espírito se manifesta enquanto encarnado, né? Todas as formas de manifestação do espírito serão transformadas. Palavras, ações, princípios, ideais, aspirações, esperanças, gestos, pensamentos. É no todo, a transformação é no todo. Não adianta eu ficar o mesmo e depois, em determinada hora, eu vou para um ambiente religioso e ali eu finjo que me transformei e quando eu saio de lá eu cometo a mesma coisa que eu cometi antes de entrar. Eu faço um pequeno parêntese na minha vida quando eu estou num ambiente religioso e saio de lá com a consciência mais leve. É complicado, a gente tem que perder essa ingenuidade. Tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida que fala, capítulo 114, que fala as cartas do Cristo. Esse trechinho só. O Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 3, versículo 3, é o seguinte: ó, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne nos corações. Olha o que Paulo percebeu há mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Sois uma carta do Cristo. A gente reflete, para a gente refletir a notícia do Cristo, o ensinamento do Cristo. Só que nós somos uma carta mal feita, porque a gente interfere, a gente não conhece, né? Mas de qualquer forma a gente é uma carta. Entregue ao nosso ministério, quando ele diz entregue ao nosso ministério, é o ministério de quem? Entregue aos apóstolos, naquele momento que estavam trazendo essa notícia, esse evangelho. Então aquela carta que tinha muita página em branco, que tinha muita página mal escrita, que estava aprendendo a escrever, a refletir o Cristo, aí seria a carta real do Cristo, né? Não conseguia ser essa carta real do Cristo, porque era uma carta imperfeita do Cristo. Foi entregue ao nosso ministério. A qual ministério? Ao ministério dos apóstolos. O que é o apóstolo? Aquele que traz aquela causa. Então os apóstolos trouxeram a defesa desse caminho. E os apóstolos estavam tentando ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sendo exercitando e exercendo esse ministério de auxiliar a escrever as cartas do Cristo, sendo que cada um escreve por si. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Por que não é com tinta e é com o Espírito de Deus vivo? Porque é no sentimento e no pensamento. Não dá para escrever com tinta no pensamento, no sentimento, não dá para escrever na gráfica, não dá para escrever nem com ouro. Não dá para escrever nem com ouro. Tem que escrever. A tinta da carta do Cristo é um sentimento. É o sentimento de amor. Essa é a tinta que escreve no coração. E a gente não usa essa tinta que escreve no coração porque a gente gosta da tinta que brilha. A gente gosta da tinta do ouro. E essa tinta do ouro normalmente escreve uma carta complicada. Mas com o Espírito de Deus vivo, que é de sentimento. Não em tábuas de pedra, como a de Moisés, que foi da mediunidade, etc. Mas em tábua de carne, nos corações. E aí Emmanuel comenta isso. Esses documentos vivos, a carta do Cristo, o homem é um documento vivo. Eu sou um documento vivo, sou um documento imperfeito. Sou um documento que não reflete esses ensinamentos. Eu sou uma carta mal escrita, mal traduzida. Porque a influência, a inspiração é derramada sobre todos ao mesmo tempo. Mas quando eu falo, eu faço uma tradução mal feita dessa inspiração. Quando eu escrevo uma tradução mal feita dessa inspiração. Então eu sou uma tradução distorcida, eu sou uma tradução alterada, adulterada dessa mensagem do Cristo. Porque eu não consigo refletir no meu sentimento e no meu pensamento o pensamento do Cristo. Eu reflito o meu. Então esses documentos vivos, nós somos documentos vivos, por isso é justiça divina. Eu sou um documento que atesta quem eu sou. Olha que coisa maluca, que coisa linda. Não adianta ninguém dizer o que eu sou, não adianta eu querer dizer o que eu sou. O documento que comprova quem eu sou eu. O meu maior documento, a minha identidade, a minha carteira profissional, a minha carteira de identidade, o meu CPF, é a minha conduta, é o meu sentimento, é o meu pensamento.
Essa é a minha identidade, porque ela representa a minha frequência. E o que é captado é essa frequência. Então esse documento vivo do santificante amor do Cristo palpita em todas as religiões e em todos os climas. Não distingue credos, não distingue raças, não distingue nada. São corações, são sentimentos de cartas do Cristo. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para o homem. Esses apóstolos que conseguem fazer virar a carta do Cristo, essas pessoas que conseguem se transformando aos poucos. Olha o Paulo de Tarso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando ele falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, e a sua conduta refletiu o Cristo, porque era o Cristo que vivia nele, aí nesse momento ele era um vanguardeiro que conhecia a vida superior, que experimentou o sublime contato do Mestre e que se transformou, e transformou o seu contato com Jesus em mensagem para o homem. Olha as cartas de Paulo, olha tudo que Paulo fez, olha o que os apóstolos fizeram, os evangelhos, conseguiram transformar o seu contato com o Mestre em mensagem para o homem. E essa mensagem continua aí, que é esse evangelho. Esse evangelho é a mensagem de Jesus para o homem. E a gente fica procurando Jesus em tudo quanto é esquina, nos quadrinhos, nas madeirinhas, nos crucifixos, nos papéis, e Jesus vai voltar, e Jesus não vai voltar. Jesus é a mensagem. Jesus está vivo na mensagem. E essa mensagem tem que estar dentro de mim ou não. A colocação dessa mensagem de Jesus dentro de mim é o tema original do nosso texto hoje, quando Jesus diz: porém minhas leis em seu entendimento e no seu coração as escreverei. E o último parágrafo aqui do texto, Emmanuel diz: tudo isso vai ser porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, se é permitido, essa mensagem foi trazida para ser espalhada pelo mundo, se essa boa nova foi trazida para ser espalhada pelo mundo, em todos os lugares, tinha gente que achava que era só entre os hebreus, aí teve que aparecer um Paulo para levar isso para os gentios, olha só, né? E aí tem gente que hoje fica brigando, países, um é muçulmano, o outro é isso, outro é aquilo, são religiões, são interpretações, mas todas elas, quando chegam no amor, chegam na mensagem do Cristo, e chegam na lei divina, com os nomes que quiserem, com as figuras que quiserem, porque Deus não é a mensagem divina. Eu não gosto muito de ficar falando Deus, porque dá ideia de pessoa. Eu gosto de falar a mensagem divina, porque era dessa mensagem que Jesus estava em comunhão, era com essa mensagem que Jesus estava em comunhão, e é com essa mensagem que eu preciso entrar em comunhão. Então quando eu falo Deus, eu fico pensando em alguém que vai me ajudar, e quando eu passo em mensagem divina, que traz um roteiro, que traz uma necessidade, que traz princípio, aí eu começo a pensar diferente, eu trago para mim a responsabilidade. Então a responsabilidade é minha, de usar essa mensagem como um grande benefício. Por isso essa mensagem foi de salvação. Por isso falam que Cristo foi o Salvador. Porque ele trouxe esse caminho. Mas um caminho que tem que ser trilhado, que tem que ser caminhado, que é um caminho difícil. Vinde a mim é passar por esse caminho. Não é me transformar numa religião qualquer e pegar uma carteirinha de membro de uma seita, de uma religião qualquer. Isso não é suficiente. Isso pode me ajudar muito, sem dúvida. Se a religião for séria, se quem tiver aí toda a religião, a intenção dela é ser séria, os homens é que distorcem isso, porque os homens ainda não são cartas perfeitas do Cristo, né? Mas as instituições tentam. O que eu não posso é restringir a minha fé num ambiente exclusivo. A minha fé não está restrita a uma casa. A minha fé não está restrita a uma capela. A minha fé não está restrita a um templo. Porque eu tenho que fazer desse templo o coração. E aí sim está o templo interior que Jesus falava. E se eu construo esse templo dentro de mim, onde eu estiver, eu vou refletir esse templo. Eu posso estar em qualquer lugar. Tem mensagens que a gente vê em várias oportunidades aí da filosofia e etc. Pessoas completamente do bem, frequentando ambientes muito difíceis, e as pessoas estranhando o que eles estavam fazendo lá. Eles estavam lá a trabalho, levando essa mensagem.
mostrando que essas pessoas, onde elas estão, elas se comportam de acordo com o seu padrão de entendimento, com o seu padrão, com a sua frequência. Bom, então, se é permitido que essa lei divina chegue ao mundo, um dia vai ser necessário que cada um se converta em tradução viva desse Evangelho na Terra. Eu sou a tradução viva desse Evangelho. O que eu tenho que cobrar de mim e não do outro é isso. Eu sou a tradução viva desses ensinamentos? Ou eu sou um que decorou esses ensinamentos, um que fala desses ensinamentos, um que faz palestras sobre esses ensinamentos, ou um que vive sobre esses ensinamentos? Toda vez que a gente faz textos como esse, a gente sente uma pontinha de vergonha. A gente sente uma pontinha de, sabe? Nossa, dá medo falar sobre esses assuntos. Que a gente não... mas a gente está em processo, a gente se reconhece dentro de um processo. E precisa a boa vontade, a força, o bom ânimo, e a gente vai nesse processo. Não pode, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, eu estar no mesmo lugar. Não dá para ficar no mesmo lugar sempre. Eu não posso falar, eu sou de tal religião há 50 anos. Então tem 50 anos que eu faço a mesma coisa. Eu não me transformei nesses 50 anos, então eu não caminhei nesses 50 anos. Se esse Evangelho é um caminho, eu preciso caminhar. O que eu caminhei durante esse tempo? O que eu me melhorei durante esse tempo? Quais os sentimentos que eu transformei? Quais as transformações que eu consegui fazer? Quais as mentiras dentro de mim que eu consegui transformar, modificar? Quais as imperfeições que eu modifiquei? Ou eu me acomodei? Ou eu estou com essa fé só como aquela fé que ilude? Eu não posso ter uma fé ilusória. Nós não somos mais crianças para a gente acomodar na fé da ilusão. Tem que ser na fé da razão. Bom, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, quem lê, atenda. Olha que frase. O que é que cada um de nós diria? Quem lê, entenda. Entenda o que foi escrito. Ele foi além. Não somente entenda, mas atenda. Então quem lê o Evangelho, atenda. Viva o Evangelho. Porque só entender é pouco. Por isso que Emmanuel diz, conhecer, meditar, sentir e viver. Porque aí atende. Se eu não vivo o Evangelho, eu não atendo o Evangelho. E viver o Evangelho é me transformar em fanático religioso? Não. Eu posso viver o Evangelho sem ser de religião nenhuma. Eu posso viver o Evangelho fora de todas as religiões e viver melhor do que a maioria que está lá dentro. Então a gente não pode confundir Evangelho com religião. A gente não pode confundir Jesus com religião. Com todo o respeito que a gente tem a todas as religiões, com todo o reconhecimento que a gente tem, a importância que tem as religiões, a gente não pode restringir esse caminho ao ambiente religioso. Porque esse caminho não pertence exclusivamente ao ambiente religioso. A minha religiosidade não pertence ao padre, não pertence ao pastor, não pertence ao médium, não pertence ao guru, ao palestrante. A minha religiosidade pertence a mim. E eu preciso desenvolver esse caminho. Eu preciso me aproximar desse caminho. Eu preciso atender a esse caminho. Aí nesse texto, quem lê atenda, o Emmanuel diz, o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em esgrima intelectual. Olha, ele deu 2 bronquinhas aqui, né? O problema do discípulo, o problema nosso, aprendizes do Evangelho, que a gente vai para esses lugares, não é o de ler para ter novidade. Qual é a novidade? Perguntaram para o Chico e ele falou, a novidade é o Evangelho. E a pessoa já não quer mais o Evangelho. A gente conhece muitos religiosos que não querem mais o Evangelho. Porque, não, o Evangelho já está velho, eu quero coisa nova. O que é coisa nova? Aí fica procurando coisa nova. Manifestações novas, firulas novas, penduricalhos novos,
Sabe, tem que tomar cuidado. Eu não aprofundei, eu não conheci, eu não refleti, eu não meditei, eu não vivo isso. Aí eu passo superficialmente por uma coisa tão profunda e vou querer viver de novidades. Então cada hora eu quero uma coisa nova. Eu quero uma mediunidade nova, eu quero um conceito novo, eu quero uma interpretação nova, eu quero novidades. Religiosidade não é questão de novidade, é questão de persistência. A persistência que vai produzir a obra perfeita, como dizia Tiago. Não é a superficialidade, não é a pressa. Passar superficialmente sobre tudo para querer chegar primeiro. Não, não chega imperfeito. Não chega imperfeito. Então não é questão de pressa. O tempo da chegada não é o tempo cronológico, o tempo da chegada é o tempo do coração. Que é aí onde Jesus vai escrever a sua mensagem. Então não é questão de novidades emotivas, emoções novas, né? Ou nem, muito menos, transformar em vaidade, arena de esgrima intelectual, ficar disputando quem sabe mais, disputando quem guardou mais, quem sabe mais, quem conhece mais o Evangelho, quem sabe mais de cor os versículos, os capítulos, os Evangelhos, quem decora tudo. Não é isso, nem é novidade e nem é para vaidade. Ele falou, o problema do discípulo não é ler o Evangelho para procurar emoções novas, e muito menos para ficar de vaidade intelectual, mas o de ler para atender. Olha, falta a gente voltar para muito longe nas nossas encarnações, para a gente começar a reorientar os estudiosos do Evangelho, não para o conhecer, mas para o viver. Desde sempre a gente deve educar as nossas crianças, não as conhecer o Evangelho religiosamente, obrigatoriamente, mas a gente deve cobrar conduta evangélica. Conhecimento evangélico é conhecimento moral, é entendimento moral. Então, em vez de sacrificar crianças que não... Sabe? Quando a gente era criança, tinha que ir para determinado lugar, para determinado evento religioso, e tinha que sentar e tinha que ficar quieto, calado. E se para a criança ela ficava lá irritada, nervosa, qual a finalidade de religiosidade que tinha nisso? Qual a transformação moral que fazia na criança isso? Ficava lá escutando alguém falar, e não estava nem ouvindo o que a pessoa estava falando. Então onde é que vem isso aí? É o ler para atender. Como é que eu vou atender? Primeiro, dando exemplo, se comportando como tal, mas o de ler para atender, cumprindo-lhe a divina vontade, que é seguindo esse caminho. Atender o Evangelho é seguir o caminho do Evangelho. E por último, no livro Pensamento e Vida, tem um texto, Instrução, que o Emmanuel diz: retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. Jesus, a mensagem dele foi dilatada, ampliada, não aumentada em conteúdo, mas foi espalhada pelos apóstolos. Então a mensagem de Jesus foi espalhada pelos apóstolos. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz. Emmanuel está dizendo que o Evangelho reproduz o pensamento de Jesus, que estava em comunhão com o Pai. E temos no Evangelho um espelho cristalino que reflete Jesus. Então o Evangelho reflete a mensagem de Jesus, em que o Mestre se reproduz por divina reflexão. Eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um e traz esse Evangelho, ele está refletido ali. O Pai está refletido ali. A lei divina está refletida ali. Orientando a conduta humana para a construção do reino do Mestre entre as criaturas. Orientando a conduta humana. Se o Evangelho orienta a conduta humana, ele é uma finalidade ou ele é um meio? Ele é um meio. Falta a gente parar de usar esse Evangelho como finalidade. Cheguei ao Evangelho, cheguei ao Pai. Não. Cheguei ao Evangelho, cheguei ao ponto de partida. O Evangelho é o ponto de partida. Não é o ponto de chegada. Porque ele é caminho. Ele é um caminho de um processo de transformação. Ele é o princípio de um caminho interior. Um caminho daquele bom combate de Paulo de Tarso. Conhecer
é patrocinar, conhecer o Evangelho profundamente, é patrocinar a libertação de nós mesmos, das nossas imperfeições, colocando-nos no caminho de novos horizontes da vida. Essa é a missão nossa aqui. E como a gente sempre teve essa missão, desde a criação do mundo, desde a individualização do princípio espiritual, a missão é avançar, nós sempre tivemos essa missão. E andamos muito perdidos, muito tempo. E depois recebemos esse mapa, que é caminho da felicidade, que é uma grande notícia. Olha, agora tem um caminho. Não é um caminho fácil, mas é um caminho. Agora, um caminho que tem que ser seguido. É um deserto que tem que ser atravessado, é um mar cheio de ondas que tem que ser atravessado, e para isso exige-se coragem, paciência, persistência, consciência, fé e uma série de atributos que são atributos da alma, que são atributos do coração, do sentimento e do pensamento. Por isso é preciso bom ânimo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.